Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje aqui é rápido, é só para dar algumas dicas dessa Alpha Demo Nioh que está disponível até o dia 5 de maio. Então, se você ainda não baixou, eu recomendo porque é muito bom mesmo. Já matei, já concluí a primeira missão, adquiri a minha DLC. Quem fizer isso ganha a DLC gratuitamente até o dia 5 de maio. Então, eu percebi algumas coisas em relação ao jogo e eu quero trazer aqui algumas dicas. Primeiramente, é preciso se dizer o seguinte, né? No primeiro vídeo que eu fiz, eu disse, a gente compara mesmo, inevitavelmente, com muitos outros jogos. Mas isso daqui tem semelhança com Dark Souls? Tem, mas não é um Dark Souls. Tem semelhança com Ninja Gaiden? Tem, mas não é um Ninja Gaiden. Tem semelhança com Onimusha? Tem, mas não é um Onimusha. Ele é um jogo com características de todos esses games, mas que acaba sendo um game próprio. Eu resumiria no seguinte, ele é um Samurai Gaiden, mas não no sentido hack and slash, porque se você tratar ele assim, você vai morrer muito. É estratégico. Então, primeiramente, deixa eu aqui citar algumas coisas que podem incomodar no jogo, mas não que isso é um defeito do jogo. É algo que deve ser administrado. Primeiramente, a arma, principalmente katana, elas quebram rapidamente se você não prestar atenção. Então, a qualquer momento do jogo, não precisa estar no santuário, você pode a qualquer momento do jogo apertar o Alt direito do controle e acessar os seus itens. Um item essencial é este daqui, Whetstone. Usando este item, você vai recuperar 50% da durabilidade da sua arma, que está equipada no momento. Então eu estou aqui no momento com a katana. Se eu usar esse item, ele vai automaticamente restaurar 50% da durabilidade da minha katana. Porque eu posso trocar de arma, eu posso trocar por martelo. Então aí se eu usar aquele item, eu iria restaurar a durabilidade do martelo. Então presta atenção no que você tem equipado. Se você olhar no canto inferior esquerdo, tem aquela barrinha azul lá no ícone da arma. Pode perceber que a barrinha azul, ela tá um pouco menor do que a do martelo, ó, tá vendo? O martelo tá cheio, da katana tá quase acabando. Então eu vou nos meus itens, eu vou lá e uso uma Whetstone. Pronto. Olha lá, agora restaurou a durabilidade da minha arma. Então preste muita atenção nisso. Apesar que você vai pegar muitas armas durante o jogo, mas às vezes tem uma arma que é muito boa, uma arma rara, porque as armas aqui, ó, elas se diferenciam pela cor, né? Então você tem armas com texto amarelo, branco que é mais simples, amarelo, depois vem o azul e por fim depois vem o roxo. São as melhores. Então de repente você pega um item roxo. Ah, mas aí eu peguei um item amarelo que tem mais ataque do que o roxo. Sim, mas às vezes, não necessariamente porque ele tem um maior ataque, significa que é melhor que aquele roxo, porque o roxo ele tem muitas outras habilidades contidas nele. Então preste sempre atenção nisso. Vai valer muito a pena. Tá, então essa é uma primeira questão. A durabilidade das armas pode incomodar. Uma outra coisa muito interessante que você pode utilizar são os combos. Aqui, ó, nós temos as skills que você pode comprar as skills por categorias de armas: katanas, lanças, machados e martelos. Tem os ninjas, no caso são habilidades de ninjas mesmo, porque é possível fazer um ninja perfeitamente. E Homeomagic são as magias, tá? Conforme você vai comprando isso, evoluindo de nível, você ganha pontos e distribui aqui para como você quiser. Você vai comprando como você quiser. Então, uma coisa interessante são os combos que você pode ir formando, né? Por exemplo, aqui, ó, Skill Customization. Então você tem as katanas, as lanças e os machados. Combos simples podem ser úteis demais. Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Vou pegar esse carinha aqui do lado e
vou mostrar. Um simples combo, por exemplo, ó, o L1, segurando o L1 você defende. Então fique pressionando o L1, ele vai defender, só que isso, claro, se você ficar defendendo muito, vai acabando a durabilidade da arma. E claro que uma coisa é defender uma estocada de uma katana. Aliás, uma estocada ridícula, né? O cara parece que saiu da onde? Não saiu de uma escola. Mas ok. E uma coisa é você defender uma machadada, uma martelada. Tome cuidado. O ideal sempre é esquivar apertando o X ou 2 vezes o X você rola. Só que cuidado com a estamina, porque a estamina acaba rápido. Eu tô chamando de estamina aqui, né? Mas aqui parece que é o Ki, né? Então é o seguinte, um combo muito simples e interessante de se fazer é o seguinte: exaustar a estamina do seu inimigo, porque ele também tem. Como que você faz isso? Um combo muito simples, mas que vai te garantir boa parte da área. Você vai apertar quadrado, triângulo. Eu exaustei, eu chego perto dele, aperto triângulo e eu vou dar tipo um backstab do Dark Souls. Esse combo, ele funciona no mid stance. O que é isso? É essa posição de luta tradicional aqui do meio, ó. Porque segurando o R1, você aperta o quadrado, você tá no mid stance. Se você apertar triângulo, aí então eu vou pro high stance, que é essa daqui. Se eu apertar X, ele vem pro low stance, tá? Isso muda o quê? Tudo. Quando eu tô em high stance, olha só os golpes. Eles são mais lentos, só que mais fortes, tira mais HP. Quando eu tô em mid stance, é mediano em tudo. Quando eu tô em low stance, aí os golpes são rápidos, mas tiram menos dano. Cabe a você decidir quando é que você vai usar um, quando é que você vai usar o outro. Mais pra frente eu vou mostrar um inimigo em que eu julgo ser necessário você usar o high stance ao invés do mid stance. E o bola é simplesmente para embainhar ou desembainhar a katana. Isso vale também não só para katana. Isso vale para qualquer outra arma. Mid stance ele vai dar um tipo de combo, high stance outro tipo de combo e o low stance outro tipo. E aqui você pode então alternar entre essas armas. Então, isso é uma coisa que você tem que administrar muito bem. Tem inimigos que é muito melhor você usar o high stance, tem inimigos que é muito melhor você usar o low stance. Cabe a você estudar o inimigo e ver qual é o melhor Kamae, como eu chamo, né? Isso aqui é exatamente igual o Kenjutsu. Então cabe a você decidir isso, ok? Eu vou mostrar mais uma vez então com aquele ali que tem bastante armadura. Você pode lançar shurikens também, você compra shurikens e atrair os inimigos, não ficar numa legião de inimigos, né? Eu vou usar o high stance agora, ó, mas eu não uso o high stance nesse inimigo não. Ou melhor, eu vou usar o quadrado para mostrar novamente a questão da exaustão. Quando ele está com aquela barrinha de baixo vermelha é porque ele está exausto. Ó. Então presta lá atenção, ó. Vou fazer o mesmo combo. Aqui ele já está exausto. Peguei ele pelas costas que tira um dano bem maior. Ó. Já exaustei de novo. Então quer dizer, com um simples combo, você simplesmente faz com que a situação fique bem mais fácil. Um detalhe que eu já estou vendo aqui, já vou explicar, essas espadas é um PVP, só que muito interessante. Porque você está vendo aqui o level da pessoa que morreu, ele morreu nesse exato ponto. Você está vendo o equipamento dessa pessoa, ó, ele tem 2 itens roxos, 2 azuis e 2 brancos. E aí eu decido se eu quero enfrentar ele ou não. Se eu ganhar, eu fico com o loot dele. Isso é muito interessante. Mas pense bem antes de fazer isso, porque as lutas normalmente são sempre muito difíceis, mas muito interessantes, bem legais mesmo. Mas
Olha lá, ó, quanto de gente já morreu. Ó, esse é um cara interessante para enfrentar, porque praticamente tudo roxo, ó. Então se eu ganhar dele, eu fico com o loot. Então isso é bastante interessante. Uma outra coisa interessante para se falar é com relação à armadura. O loot que você pega quando está com essa exclamação é que você acabou de pegar, você pode ir vendo se o equipamento que você pegou é melhor ou não. Sempre gerencie isso a qualquer momento. Eu até vi aí uns vídeos de youtubers famosos que falou que precisa voltar no santuário. Não precisa voltar no santuário não. Qualquer momento você vem aqui nos seus equipamentos e troca, tá? Não precisa voltar no santuário, ok? Então é bem interessante. E o jogo é muito bom mesmo. Ah, um detalhe, só pra continuar, um outro detalhe que eu tô lembrando aqui, vocês me perdoam, é que eu tô lembrando dos detalhes aos poucos. No santuário, você estando no santuário aqui, você pode fazer oferendas. O que que é isso? De repente, aquele item que você acabou de pegar não vai te servir pra nada. Você vem aqui e oferece ele. Quando você faz isso, você ganha uma porcentagem bem mínima de Anrita, que é como se fosse a Souls do Dark Souls, mas tem uma chance de você ganhar um item após isso. Ó. Fazer oferenda. Olha lá, eu aqui, por exemplo, eu ganhei um gift, um presente, que é uma seta, né, uma flecha. Né? Então, com todos os itens que você fizer oferenda, você tem essa percentual de ganhar algum presente. Por exemplo, eu vou destruir esse amarelo aqui. Pode acontecer como agora, ó, não ganhei nada. Mas você tem um total de 200 itens no total de tudo para armazenar. Cuidado também com a equipe load. Se você pegar armaduras muito pesadas, você praticamente não vai nem sair do lugar. Isso você pode corrigir upando de level. Eu costumo sempre eliminar aquilo que eu tenho absoluta certeza que eu não vou usar. Ó, ganhei mais uma seta. Tá ok. Upando, você vem aqui, ó, e você escolhe entre esses atributos para você evoluir. Eu evoluí dessa forma aqui. Magia é muito importante, Heart é muito importante, Buddy é muito importante, Força também. A magia é importante para você usar os seus ninjutsus. Ó, você vem aqui e prepara os seus jutsus, onde você pode aqui nesses slots colocar itens. Só que cada slot ele tem um custo para se colocar o item. Eu não investi muito nisso, mas eu comprei alguns aqui para experimentar. Tem Shuriken, tem esse Makibishi, que ele deixa os inimigos mais lentos. Tem envenenamento, paralisação, certo? Então você pode colocar isso daqui nos slots, mas você tem que evoluir, upar o personagem focado para isso. Aqui eu fiz isso só para experimentar. E tem também as magias, tá? Existem várias aqui, ó. Isso daqui imbui a arma com fogo. Aqui você aumenta a recuperação de Ki, que seria relativo à estamina. Aqui imbui com o elemento da água, do vento, raio, terra. Tá? E você pode ir upando cada uma dessas magias para ter mais quantidade de selos, né? Que são, na verdade, esses selos aqui que eu estou usando, ó. Por exemplo, aqui, ó. Isso daqui em chefes é muito interessante. E tira um dano considerável. Então, voltando aqui, sempre que você voltar para o santuário, esses selos serão restaurados automaticamente, exceto os itens consumíveis. Tem também aqui as bênçãos, que você vai ter que achar esses carinhas. Eu não sei como é que eles chamam, né? Não sei. Kodama? Não sei se é o nome deles, não sei. Mas você vai achar vários deles e aí eu acabei desbloqueando todos aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, ele te dá 10% de Anrita. Esse daqui, uma chance maior de 10% de cair alguma arma. Aqui, 15% de cair armadura. Aqui, 5% de cair itens de cura. E aqui 10% de cair munições, né, como shurikens, essas coisas. É bem interessante, você compra e habilita. Aqui é para fazer o co-op.
Eu tentei chamar alguém, tá, para experimentar, mas não consegui em nenhum momento. Fiquei esperando várias vezes. Não sei se era o horário, não sei, não consegui chamar ninguém. Mas eu posso tentar fazer isso depois. E aqui o espírito guardião, dependendo do espírito guardião que você equipar, são as características que você vai ter. Eu não tirei desse Cato aqui, achei ele bem interessante. Porque tem um especial que você pode fazer quando aquela, no canto superior esquerdo, aquele círculo com aquele lobo ali, né? Você pode executar um especial bem interessante, tá? Bem interessante mesmo, mas é mais utilizado em chefes. Um outro ponto interessantíssimo que vai te ajudar muito, muito, um bom arco e flecha é muito, muito útil. Eu vou te dar um exemplo de como ele pode ser útil. Deixa eu só matar esse carinha aqui. Procure sempre matar inimigos, quando possível, um por um, né? Porque eles são bem... Eles não são muito inteligentes, pelo menos aqui nessa alpha demo. Chame a atenção, ó, com Shuriken, ó. Apesar que é alpha demo, né, a gente vai ter que tolerar alguns probleminhas. Agora chamei 2, então vá sempre no mais fraco. Primeiro mate mais fraco. Ó, exaustei ele. Triângulo. Você dá um crítico. E os loots que eles largam são medonhos, são muito interessantes. Agora eu vou dar um exemplo de como um arco e flecha pode ser bom. É um exemplo simples, mas isso vai se repetir no jogo inteiro. Às vezes você pode limpar uma área inteira e não passar problemas. Exemplo, segurando o L2 você tem um arco e flecha caso você tenha setas, você tenha flechas. Você pode usar até como um binóculo, ao estilo Metal Gear mesmo. Eu meio que associei isso, porque aqui é estratégico, você tem que analisar a área e traçar uma estratégia para passar, porque se você for naquela de Dark Souls, vou passar correndo. Não funciona aqui. Pelo menos para mim, muitas vezes não funcionou. Tem algumas partes que funciona, mas muitas delas não funcionam. Você vai ter que realmente traçar uma estratégia. Então é o seguinte, aqui ó, você tem 2 caras sentados, eles nem estão sonhando que você está aqui. O que você faz? Um deles você mata. Se você estiver numa distância razoável, você aperta o R3, ó, você dá o foco aqui. Se a mira estiver vermelha dessa forma, é hit kill, porque eu estou mirando na cabeça, headshot. Então, R2 eu atiro. Pronto, um já foi pro saco, eu só vou ter que lidar com o outro. Ao passo que, se eu não fizesse isso, eu teria que lidar com os 2. Apesar que esses inimigos aqui em questão são fáceis, eu sei, mas eu tô falando numa outra e qualquer situação. Por exemplo, aquela mais à frente, que tem um arqueiro ali, ó. Só que a mira tá amarela. O que isso significa? Significa que eu vou acertar ele, mas não vou matar. Então só vou servir para chamar a atenção dele, então não faça isso. Então qual que é o correto? Procurar um distanciamento interessante para matar ele. Vá andando devagarzinho. Ah lá, aqui eu já mato ele, ó. Pronto, matei. Simples, fácil, rápido e objetivo. Então são esses tipos de situação que vai fazer o seu jogo ficar fácil ou difícil. Claro, longe de falar que esse jogo é fácil. Mas essas pequenas dicas, esses pequenos detalhes podem te ajudar de alguma forma. Eu acredito nisso. Por exemplo, aqui na frente vai ter agora um ninja. Eu não gosto desse ninja. Esse ninja é muito, muito chato. Só que eu já sei onde ele tá. Normalmente eu já pego e já mato ele antes. Mas eu vou mostrar ele aqui pra vocês aqui. Ele é bem chato. Eu vou usar um low stance com ele, porque é mais rápido. Olha só. Esse ninja, ele é bem chato. Vou trazer ele pra cá. Ó, veja como tira pouco. Se eu for em mid stance também dá. Esses ninjas dá pra dar um mid stance nele. E combo. Olha lá, exaustei.
Se você exaustar o HP do inimigo, o estamina do inimigo, o ki dele, fica muito mais fácil, tá? E por fim tem um último inimigo aqui que é absurdamente chato, na minha opinião, um dos mais chatos do jogo, não que ele seja difícil, ele é chato, é diferente falar que é difícil ou chato, né? Que é esses zumbis, onde eu prefiro milhões de vezes usar o High Stance contra eles, ó, fica vendo. Tem um lá na frente, mas tem um outro aqui, ó. São esses inimigos aqui, ó. São bem chatos. O High Stance é legal porque é impossível ele desviar. Ó, tem um outro zumbi tacando bombas. É impossível ele desviar desses hits. Já no Mid Stance, os zumbis aí, no caso, eles, na maioria das vezes eles ficam engatinhando, andando deitado, né? E aí você fez isso aqui, ó, Mid Stance não vai acertar nada nele, só ele vai te agarrar. Nossa, é muito chato. Então por isso que eu falo, compensa você administrar bem essas stances. Porque faz toda a diferença. Toda a diferença. E uma questão que eu esqueci de falar é com relação... Eu falei que a arma quebra, mas armaduras, as peças de armaduras também quebram. Você tem que ficar de olho nisso. É claro que tem peças, por exemplo, como essa, ó, durabilidade de 500 está 459. Aí, mas mesmo assim tem que ficar de olho, porque elas quebram. Ó. Por exemplo, essa daqui quebra rápido, esse elmo aqui. Então, como é que faz para restaurar a durabilidade dos elmos, das peças de armadura? Você vem aqui nos seus itens e usa este item aqui, ó, Nikawa Clue. Isso daqui, usando um deles, basta para restaurar 50% de todas as peças da sua armadura. Pronto. Feito isso, as suas armaduras já estão restauradas. Ó. Esses itens, como eu mostrei, no caso o Nikawa Glue e o Whetstone, você vai pegar vários e vários. Os inimigos vão dropar esses itens com muita frequência mesmo. Bom, pessoal, então eu acho que era isso que eu queria mostrar. São apenas algumas dicas, tem muitas outras, tá? É apenas algumas para quem vai começar a jogar essa alpha demo, porque se prepara, é bem difícil mesmo, tá? É bem difícil, mas não é nada impossível, é questão de adaptação como Dark Souls. Não é o Dark Souls, não é o Ninja Gaiden, não é o Nimusha. Ele tem elementos de todos esses games, mas pra mim é um Samurai Gaiden estratégico. Eu julgo dessa forma, mas eu quero saber aí a opinião de vocês, o que você que já jogou, o que você tá achando e o que vocês estão curtindo. Eu vou ficando então por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.